Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adelmo Medeiros e nós estamos mais uma vez aqui com o projeto Entre Amigos. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e importante para a atualidade, que é sobre o racismo. O que é racismo estrutural? O que existe racismo reverso e o que é? Mas antes, não se esqueça de assinar o nosso canal, deixar o seu joinha para fortalecer aqui o nosso projeto. Esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte nós vamos escutar o professor mestre de História, Jonathan Soares, e na segunda parte nós vamos escutar o também professor de História, Edival Santos. O que seria então o racismo? Racismo é uma teoria e crença de que uma etnia ou uma raça seria melhor do que a outra. Então o racismo ele surge a partir disso, né? Então o racismo ele vem dessa questão de um se achar melhor do que o outro, né? Infelizmente essas crenças ainda existem, nós estamos no século XXI, mas elas ainda existem. E eu começo perguntando aqui ao meu convidado, Jânio Soares, para ele conceituar para a gente aí o que é racismo, como ele age, como ele aflora no nosso país. Então, essa primeira pergunta, né, que é aí sobre como o racismo age no nosso país, como é que o racismo aflora no nosso país, tem muitas coisas a serem ditas, né, e que já são ditas por muitas pessoas muito mais assim que precisam realmente serem ouvidas, né? A gente tem aí toda as movimentações e manifestações dos intelectuais negros, do movimento negro, das mulheres negras também, denunciando e mostrando, né, como é que o racismo age na sociedade brasileira. Mas o que eu posso falar sobre isso é que no Brasil a gente tem uma ideia muito complicada de que nós somos um país construído por uma miscigenação muito positivada, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma visão muito positiva da miscigenação que ocorreu aqui no Brasil, né? É um fato inegável de que sim, somos um país miscigenado, só que essa miscigenação no Brasil, ela nunca ocorreu em pé de igualdade, né? A gente não viveu e não vive a tão falada, aclamada e usada como justificativa para dizer no Brasil não há racismo, a democracia racial, né? A gente vive no Brasil esse mito de que a construção do nosso país, a construção racial do nosso país é uma construção aí em pé de igualdade, né? Em que brancos, negros e indígenas construirão o Brasil em pé de igualdade, e isso é totalmente falso. Essa noção de uma democracia racial, dessa visão mais positivada da miscigenação, ela faz com que o racismo no Brasil ele apareça muito como um racismo velado, né? Muita gente ainda bastante desinformada dessas questões, né, que não se abre e não se coloca, especificamente os brancos, né, que não se colocam nesse lugar aí de escuta e de aprendizado em relação ao racismo e da luta antirracista. Muita gente fala que no Brasil não há racismo e pega o exemplo dos Estados Unidos para comparar, né? Quando nos Estados Unidos existiram e existem, né? Por mais que a lei oficial não acha dessa forma, a gente sabe que sim, mas nos Estados Unidos existiam leis realmente segregacionistas, né, de uma separação racial, de uma divisão racial muito violenta. E aqui no Brasil, por essas leis não serem oficializadas, a justificativa da galera é que não há racismo no Brasil. Isso é totalmente falso. Isso contribui, essa falsa ideia de que no Brasil somos todos iguais, é tudo em pé de igualdade, somos todos seres humanos. Isso camufla bastante as situações cotidianas que ocorrem no nosso país. Isso camufla o genocídio da população negra que vem morrendo aí aos borbotões nas periferias, né? Camufla os números que as estatísticas de diversos órgãos oficiais e extraoficiais deixam claros para a gente. Eu fui pegar alguns aqui para a gente refletir um pouco sobre isso, né? Vejam, negros e pardos representam 54% da população brasileira. No entanto, a participação entre os mais pobres é muito maior. Ou seja, a maioria da população brasileira em situação de pobreza é negra. Na educação, enquanto 22% da população brasileira tem 12 anos ou mais de estudo, entre a população negra essa taxa é de 9,4%. Os brancos ganham em média no Brasil R$ 2.814.
os negros 1.570. Nos cursos superiores, em 2010, os negros representavam apenas 29% dos estudantes de mestrado e doutorado, 0,3% do total de todos os estudantes do Brasil. Um homem negro tem 8 vezes mais chances de ser vítima de homicídio do que um homem branco. Os negros são a maioria da população carcerária no Brasil e justamente por isso mais expostos à criminalidade. Entre os deputados brasileiros, entre os políticos brasileiros, 4% do total são negros. No Senado, a proporção ainda é menor. Dos 81 senadores brasileiros, 3,7% são negros. Nas 500 maiores empresas que operam no Brasil, apenas 4,7% dos postos de direção e gerência são exercidos por negros. Os brancos também são maioria esmagadora em profissões de alta qualificação. 90% dos engenheiros, pilotos de aeronaves são 80%, professores de medicina 89%, veterinários 83% e advogados 73%. Só 10% dos livros publicados no Brasil entre 65 e 2014 são de autores negros. Entre os diretores de filmes nacionais produzidos de 2002 a 2012, apenas 2% deles são negros. Então essas estatísticas mostram como o racismo está enraizado em nossa sociedade por conta da experiência histórica e maléfica, né, da escravidão, que forma itinerários, mentalidades, que tem uma herança, né, muito forte nas mentes e nos corações ainda de muitas pessoas no Brasil. Oh, muito bem, Jonathan. Mas é importante também destacar aqui a questão do racismo estrutural, que assim de maneira mais branda, às vezes até imperceptível, através assim de falas, de comportamentos, de costumes, vai se perpetuando de geração em geração essas questões racistas. Então o racismo estrutural ele existe e às vezes a gente é pego até passando isso de geração em geração. Eu acredito que você lembra, eu também lembro de algumas piadas que se fazia, algumas brincadeiras com os nossos colegas negros. Então assim é complicado. Mas recentemente surgiu aqui uma notícia a respeito das lojas Magazine Luiza, que criaram um programa de trainee exclusivamente para negros. E aí a Defensoria Pública da União abriu uma ação contra a loja de 10 milhões de reais, por supostamente a loja não promover a igualdade de oportunidades. Então assim, e por causa disso surgiu agora o tema racismo reverso. E aí eu te pergunto, existe racismo reverso no Brasil ou no mundo? E aí você pergunta o que é racismo reverso, né? O racismo reverso é uma ideia muito controvertida, para não dizer outra coisa, de que brancos também sofrem racismo. Olha, quando a gente analisa todas as estatísticas raciais no Brasil, né, essa estatística aí de que os negros são a minoria em porcentagem nas universidades, nas escolas particulares, nos cursos de mestrado e doutorado, é a maioria na população carcerária do Brasil. Se a gente parar 2 minutinhos, eu não vou nem me alongar muito, porque para mim é um pouco até meio absurdo. Se a gente parar 2 minutinhos para analisar a história do Brasil e a estrutura que nós temos hoje no Brasil e a profunda desigualdade social e racial no Brasil, a gente vai ver que racismo reverso não existe, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui porque a gente está conversando, não é meu lugar de fala, obviamente, mas assim, no dia que um branco for seguido no mercado pelo fato de ser branco, aí a galera pode começar a falar de racismo reverso. No dia que as oportunidades de emprego e as oportunidades de acesso à universidade, à educação de um modo geral, né, educação formal, e a empregos, no dia que isso for dificultado pela cor da pele de um branco, aí assim a gente vai poder estar falando de racismo. Vejam, as pessoas personalizam muito o debate e colocam muito assim, mas eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro, minha mãe é negra. A gente precisa parar com isso, a gente precisa entender que o racismo está na estrutura do Brasil, uma estrutura que nos foi legada pela escravidão, pelo passado de exploração colonial, de genocídio, de violência,
né? Então, aquela história, né? O Brasil não foi construído em pé de igualdade por brancos, indígenas e negros. Né? Os brancos sempre estiveram numa posição de superioridade, de oportunidade, superioridade política, superioridade cultural e numa posição de exercer violência, né? A história do Brasil é uma história de muito sangue, muito suor, muita violência, muito genocídio, muito estupro. E a gente tem pessoas hoje no Brasil que preferem que a versão da história que seja contada seja essa história mais clean, né? Essa história mais limpa, essa história mais heróica, mais romantizada e que, por fim, é uma história embranquecida. É uma história embranquecida. Então, quando a gente vê esses discursos aí sendo colocados, né, do racismo reverso, a gente precisa ter muito cuidado na hora de analisar esses discursos. E a gente precisa analisar também quem é que está por trás desses discursos e qual é o projeto de Brasil e de história que esses discursos carregam em si e o que eles querem contar. É basicamente isso assim que eu tenho para falar sobre o, o, essa questão do racismo reverso e do racismo no Brasil, né? Que é importante também que os brancos, né, se coloquem nesse... Principalmente, eu acho que o principal lugar é o lugar de escuta, né? Não é a nossa experiência, não e se a gente quiser realmente, para usar aí uma expressão da Angela Davis, né, que se a gente quiser realmente construir uma sociedade antirracista, a gente precisa parar primeiro e ouvir quem tem a dizer sobre isso, né? Assim, não somos nós que vamos definir o que é racismo, porque nós não passamos isso, nós não sofremos isso, né? Então a gente precisa se colocar nesse lugar de escuta mesmo e nesse lugar de levar para os espaços, né, em que a gente frequenta, porque é muito assim, é muito rasteiro, né? O racismo no Brasil ele tá na piada e que aí às vezes a gente ri para não perder a amizade, mas tá errado, não é para rir, sabe? Ele tá na piada, ele tá no olhar e a gente levar isso para os nossos para os espaços hegemônicos, digamos assim, é importante. É importante. Então é o que eu procuro fazer também, né? É me colocar nesse lugar de escuta, de atenção mesmo, e me policiar o tempo todo e tentar construir uma educação. Em todo caso, é isso que eu penso, né? Em construir junto com os meus alunos. Construir uma educação que seja verdadeiramente não só antirracista, mas uma educação que seja verdadeira, não só não racista, é isso que eu quero dizer, uma educação que não só não seja racista, mas uma educação que também seja antirracista, né? É preciso se posicionar. É isso aí, companheiro Jonathan. Muito obrigado aí pela explanação. Realmente foram pontos importantes a serem destacados. E eu também concordo, não existe racismo reverso no mundo e nem no Brasil. A ideia de raça ela foi criada para tentar justificar o domínio que já era imposto de outras populações a partir para outras, né? Então, os efeitos do racismo do Brasil eles não foram ainda reparados ao longo da história. Então, precisam sim ser criadas estratégias para tentar reparar isso aí, tanto ao povo negro quanto ao povo indígena também. Então, você ter uma ideia, o Brasil foi uma das últimas nações independentes a decretar o fim da escravidão. Então, assim, tem vários dados aqui, por exemplo, as consequências são citadas até hoje, né? Os negros são a maioria da população brasileira, mas estão entre os 75% mais pobres. Eles estão entre as 75% das vítimas de homicídio. Eles são minoria aí no crédito, o crédito deles é negado, foi feita uma pesquisa aí. Então, entre os mais desempregados, ou seja, existe mais desempregado negro do que branco. Então, várias e várias outras estatísticas, como que as pessoas que são brancas ganham mais. Então, assim, infelizmente ainda acontece, mas ele precisa ser falado, ele precisa ser encarado de frente por toda a sociedade. E nós temos aí, como você mesmo destacou, os movimentos negros que precisam ser fortalecidos, que precisam ser resgatados, a cultura africana, tudo. E para que no fim das contas a gente possa ser uma só nação. Então é isso aí. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. E aguardem que amanhã nós temos mais um vídeo novo, agora com o professor Edivaldo Santos, também falando sobre o mesmo tema. Racismo e racismo reverso.
Até amanhã e fiquem com Deus. Tchau.